Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os injustos não hão de herdar o reino. Romanos, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Do 9 e 10. Né? 9 e 10 diz o seguinte. Aleluia, Pai. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os injustos não hão de herdar o reino. Alguns de Corinto enganaram-se a ponto de crer que se perdessem a comunhão com Cristo, negassem-o e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Vamos repetir porque isso aqui é muito importante. A nota é, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Alguns em Corinto enganaram-se a ponto de crer que se perdessem a comunhão com Cristo, negassem-no e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual. Até mesmo para o cristão. Confira em Romanos capítulo 8, versículo 13. Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Confira em Romanos capítulo 6, versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Ver em 1 João, capítulo 2, versículo 4, nota. 1 João, capítulo 3, versículo 9, nota. O apóstolo não repete muitas vezes esse ensino fundamental. Vamos repetir essa nota aqui. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Ver o exemplo é Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Note-se que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este versículo, ver em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, nota. Jeremias, capítulo 23, versículo 17, nota. Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, nota. A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Vamos repetir essa nota aqui. A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus.
A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Justificados pelo Espírito. Versículo 11 traz a seguinte mensagem. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Para que haja uma perfeita compreensão, né, aqui do versículo número 11, né, vamos fazer a leitura também do 10, porque faz parte do contexto. Senão os irmãos que não ouviram o versículo 10 não vai ter um entendimento perfeito, né? Então vamos fazer a leitura do 10 também, né? Versículo 10 fala: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Versículo 12. 1 Coríntios 6,12. O 12 traz a seguinte menção, né? O 12, 13 e o 14, né? Traz a seguinte menção, né? Paulo fala primeiro, os nossos corpos são membros de Cristo. E continua falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Justificados pelo Espírito, né? A justificação abrange, não, verso 15, perdoa, irmãos, né? Os membros de Cristo, né? O apóstolo advertindo contra o relaxamento imoral, demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade. Imoralidade sexual, quando o crente une-se fisicamente a uma mulher decaída. Fica sendo um só com ela, sujeito ao seu domínio. Vamos voltar um pouquinho aqui, irmãos. Justificados pelo Espírito. A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito Santo.
do Espírito de Deus. Na vida do crente, ver o estudo de termos bíblicos para a salvação para 1695. Todas as coisas me são lícitas. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Vamos repetir. Todas as coisas me são lícitas. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Pensavam que tinham direito de fazer tudo quanto queriam. Os membros de Cristo, né? Coríntios 6, 1 Coríntios 6, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com uma meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Fuge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço. Pois a Deus, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fuge da prostituição. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus. Mais do que qualquer outro ato pecaminoso. Vamos repetir. Fuge da prostituição. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus. Mais do que qualquer outro ato pecaminoso. Profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Versos 15 e 20. 15 ao 20. Por isso, Paulo admoesta, fuge da imoralidade sexual. O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Confira em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Ver o resultado, ver o estudo, padrões de moralidade sexual. Página 1921. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Ver em Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11, onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando
que lhe pertencemos, porque ele habita em nós e pertencemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade, nos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros ou revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Vamos repetir essa nota geral aqui. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Ver em Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos, porque ele habita em nós, e pertencemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade, nos pensamentos, nos desejos, nos atos, filmes, livros ou revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Verso 20. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?